Esses dias eu tava no X e vi uma parada que me deixou tipo, peraí, tá acontecendo alguma coisa muito errada. Era uma mina reclamando que não tava conseguindo entender um texto. E olha, isso é normal no X, né? A maioria das tretas daquela rede social gira em torno de uma galera que não consegue interpretar um tweet de 280 caracteres. Mas eu fui ver o contexto e descobri que piora. Essa menina tava fazendo o Enem. E tipo assim, a garota tá prestando uma das provas mais importantes do país e tá publicamente admitindo que não consegue entender um texto básico. E antes que você pense, mas deveria ser um texto difícil, tipo Machado de Assis, um português arcaico. Não, era um texto simples, atual, com palavras normais. Mano, eu li o texto, nível de dificuldade 5 de 10 no máximo. Era o tipo de texto que qualquer pessoa que terminou o ensino médio deveria conseguir ler tranquilamente. É uma geração que está acostumada com inteligência artificial interpretando e fazendo coisas por elas em que elas não precisam mais se esforçar. E aí eu conectei os pontos e cheguei numa teoria meio assustadora. Pode parecer loucura, mas e se eu te disser que a inteligência artificial tem um limite? E que esse limite somos nós mesmos? Eu tenho uma teoria. A IA vai parar de evoluir. E o pior, a gente mesmo vai causar isso. Aquela menina do X é só um sintoma de um problema muito maior. Mas calma. Deixa eu te explicar direitinho como esse ciclo funciona. Primeiro, você precisa entender uma coisa básica sobre como as IAs funcionam. Elas não pensam do nada. Elas aprendem com dados que a gente cria. Todos os textos que você escreve, toda pergunta que você faz, todo código que você copia e cola. Tudo isso vira combustível para treinar as próximas versões. Beleza, mas qual o problema nisso? Quanto mais dados, melhor a IA fica, não é? Errado. E é aqui que a parada fica sombria, e volta lá pro caso daquela menina. Vamos pro primeiro ponto, o efeito preguiça. Quanto mais a IA faz as coisas pra gente, menos a gente precisa pensar. E essa menina, ela provavelmente nem tentou de verdade. Pensa comigo. Antes, se você tinha que escrever um código, você ia lá e estudava, testava, errava e aprendia. Hoje, você joga no ChatGPT e copia e pronto. Não precisa mais interpretar textos, não precisa decorar a fórmula de matemática, não precisa saber escrever bem. Afinal de contas, para que eu vou me esforçar já que a IA já consegue fazer absolutamente tudo? Mas é aí que você lembra que o seu cérebro é um músculo e ele faz o que qualquer músculo faz quando você para de usar. Ele atrofia. Mas isso é um problema pessoal meu, né? Se eu ficar burro, a IA continua inteligente. Aí que tá o pulo do gato. Vamos pro segundo ponto, o loop infinito da burrice. Tendo em vista que a IA depende de dados que são criados por nós, a IA do futuro vai ser treinada com dados criados por quem? Por nós, que agora somos nós que já estamos dependendo da IA para fazer coisas. Olha só que absurdo. A IA de 2024 foi treinada com textos escritos por humanos que pensavam sozinhos. A IA de 2030 vai ser treinada com textos escritos por humanos que usavam IA de 2024. Você tá vendo o problema? É tipo uma cópia da cópia da cópia. Cada geração fica um pouco pior. Tem até um termo para isso na ciência, Model Collapse. É quando uma IA é treinada com dados gerados por outra IA e ela começa a dar pau. E não é uma teoria da conspiração não, velho, já tá acontecendo. Pesquisadores já perceberam que quando você treina um IA com dados sintéticos, ou seja, criados por outra IA, ela começa a perder a diversidade, criatividade e até a precisão das respostas. É como se ela entrasse numa câmara de eco infinito, onde ela só reproduz padrões que ela mesma criou. Agora vamos pro terceiro e último ponto, que é o mais assustador, o comodismo intelectual, que eu já dei até uma pincelada um pouco antes. Por que você iria estudar algo difícil se a IA resolve por você em 10 segundos? Por que você ia praticar escrita criativa se o ChatGPT escreve melhor que você? Por que ia aprender lógica de programação se o Copilot escreve o código? A resposta é: você não ia. E tá tudo bem admitir isso, porque é exatamente o que a maioria das pessoas já tá fazendo. Mas aí é que tá o perigo. Se ninguém mais desenvolve essas habilidades, quem vai criar o conteúdo original do futuro? Toda criação humana vem da experiência, de tentar, errar, frustrar, aprender, combinar ideias de jeitos únicos. Se a gente terceiriza isso tudo para IA, a gente para de ter essas experiências.
E sem experiências novas, não tem ideias novas. E olha a ironia, a IA que deveria nos libertar para sermos mais criativos acaba nos tornando menos criativos e escravos dela. Então minha teoria fecha assim. A IA tem um teto, e esse teto é o teto da inteligência humana média. Porque se a gente fica burro, os dados que a gente gera ficam mais pobres e a IA treinada com esses dados fica mais burra também. Aí o problema da geração de IA é treinada com dados ainda piores que foram criados por pessoas ainda mais dependentes. E o ciclo continua. É tipo aquele ditado, você é a média das 5 pessoas em que você convive. Só que agora a IA vai ser a média da humanidade inteira. E essa média tá caindo. Mas ó, não quero soar apocalíptico não. Ainda dá tempo pra evitar isso. Pode ser que eu esteja completamente equivocado, mas, ao meu ver, a solução seria usar como ferramenta e não como uma muleta. Você utiliza para aprimorar o que você cria e não para ser dependente dela. Usa a IA para acelerar, não para substituir, para complementar seu pensamento, não para pensar por você. Você está aprendendo programação? Usa a IA para explicar o conceito, mas escreve o código você mesmo. Se está escrevendo, pede para ela revisar, mas cria o seu texto original. A ideia é aumentar sua capacidade, não substituir ela, porque no fim das contas, a originalidade é a única coisa que a IA nunca vai conseguir replicar de verdade. E aí, o que você acha dessa teoria? Eu tô viajando ou faz sentido? Deixa nos comentários, eu quero saber sua opinião.